Recording is on. Então, saiba que as pessoas que se identificam como sendo o maldoso e inexistente ego sempre escolhem o jeito mais fácil. Sempre está querendo ser o mais esperto, o mais inteligente. Sempre procuram as formas mais convenientes, o jeito mais vantajoso para tudo na vida. Quer dizer, é o cara na minha época eu falava de Gerson, né? Sempre querendo tirar vantagem de alguma coisa, né? Mas se esquecem que, acima disso tudo, existem os princípios da alma e de Deus. E esses princípios são eternos, imutáveis, que devem ser seguidos rigorosamente e, caso não sigam, sofrerão consequências para a vida, nada agradáveis, para a família, para o trabalho, relacionamentos e etc. Pois os princípios da alma e de Deus não admitem erros ou desvios, e todos os apegados estão nessa condição de erros e desvios. Não é à toa que as pessoas passam por um monte de perrengues, sofrimento, estresse, nervosismo, ansiedade, chegando até ao nível da depressão, uma vez que são princípios eternos, imutáveis e divinos, e não tem como viver corretamente fora desses princípios. Por isso que a grande maioria das pessoas, infelizmente, quase que a totalidade de 8 bilhões de pessoas estão vivendo o oposto às suas naturezas divinas e aos princípios da alma e de Deus. Daí a decadência moral e espiritual e o aumento das maldades humanas e, é claro, tudo acompanhado dos sofrimentos também. Desarmonia, excesso, ganância, isso e aquilo. E dessa forma será longa, muito longa a jornada até que se livrem desses apegos venenosos do ego e passem a viver como almas divinas. Daí, calar as manifestações dualistas do ego ser uma obrigação perante Deus e a sua própria vida. Só então serás eternamente feliz. Então, precisamos sim cumprir com a nossa obrigação. Por quê? Hoje estamos vivendo, se és apegado, estás vivendo como um verdadeiro bandido que age contra a própria vida, a própria família, os próprios filhos, etc. Isso é um absurdo. Quem é que, em sã consciência, vai viver contra a sua própria vida, contra a sua própria família, relacionamentos, etc. Mas os apegados, eles são tão ludibriados, os valores estão tão invertidos que eles acham que correr atrás das coisas para sustentar a sua família, ter uma vida boa e segura, eles pensam que isso é benéfico e tem que correr atrás. Quando nós não precisamos nada disso, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E está lá na Bíblia, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente, gloriosamente. Nada. Quando você se desapega, quando você elimina e você se torna nessa alma, absolutamente tudo lhe é acrescido. Isso significa, principalmente na área material, que todo mundo tem preocupação, você ganha, você é presenteado com a prosperidade merecida. E isso nunca vai te faltar mais absolutamente nada. Não tem que ser egoísta, ganancioso, materialista, mesquinho para se ter as coisas materiais. Muito pelo contrário.
Tem que se desapegar, eliminar esses egos, que tudo passa a ser provido. É só que raríssimas são as pessoas que acreditam nisso. E mais raro são as pessoas que praticam isso e que chegam nesse nível. E mais, os apegados vivem pensando que as suas vidas é como viver em algum restaurante, onde ele pede e o garçom serve-o de acordo com os seus quereres. Mas a vida não funciona dessa forma. A vida não funciona dessa forma. A vida lhe dá o que o apegado precisa para se livrar do parasita mental que está sugando a sua vida, que é o ego. Então, aproveite todas as oportunidades de se desparasitar para sempre do ego venenoso. Enquanto o ego estiver aqui, estiver na sua mente, com certeza, ele está sugando tudo, sugando a sua paz, sugando a sua tranquilidade, felicidade, a sua prosperidade merecida, o seu amor, a sua paciência, a sua tolerância, a sua compaixão, está sugando absolutamente tudo. E sugando principalmente o seu amor e a sua sabedoria divina já recebida de Deus. Por isso que age absolutamente de forma contrária, não tem sabedoria divina. Pode ser inteligente, mas inteligente não significa absolutamente nada para um destino divino, tá certo? Então, aproveite essas oportunidades para se desparasitar. E como que a gente aproveita? Tudo que Deus dá para a nossa vida, um fato, um fenômeno, uma ocorrência, uma circunstância, por menor que seja, tem um único propósito. Quando acontecem as coisas em qualquer área da sua vida, só tem um único propósito. É a vontade de Deus, é a necessidade para a sua vida praticar a neutralidade mental diante do fato e da circunstância. O apegado, ele interpreta absolutamente tudo errado e aí ele fica nervoso, estressado, fica preocupado, fica triste, ansioso, etc. Mas não é para isso que Deus cria os fatos e os fenômenos. Deus só cria os fatos e os fenômenos, as ocorrências na vida com um único propósito, com um único objetivo. Você, diante do fato da ocorrência, calar o ego. Então, a gente fala aqui em praticar o silêncio mental, a neutralidade mental. E é isso que tem que ser feito diante de tudo e de todos. Qualquer ocorrência. Para depois descobrir quem realmente você é. Cale o ego. A sua alma divina vai florescer, vai se manifestar, e aí você vai descobrir quem realmente você é. Mas tem que praticar essa neutralidade mental, praticando a pura e sincera contemplação. Contemple tudo que acontece na sua vida, caladinho, como uma testemunha que não tem opinião. Uma testemunha verdadeira, ele não vai opinar. Não, esse cara aqui é meu inimigo, aquele lá é meu amigo, então vou proteger meu amigo. Não, não é isso. Tem que ser absolutamente imparcial. Então, pratique essa contemplação sincera, sem as manifestações do quero ou não quero, gosto ou não gosto, pode ou não pode, etc. E reflita sobre a seguinte situação. Reflita. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, nada é mais óbvio do que viver em total harmonia com o Criador. Afinal, você é um pedaço de Deus. Você é feito à semelhança de Deus. Então, é óbvio que você tenha que viver em harmonia total com o Criador. E mais óbvio ainda, se Deus é onipresente, onisciente e onipotente e de puro amor,
Isso significa que onde você vá, aconteça o que for, só existe Deus. É? Deus é puro amor, Deus é onipresente, você tem que viver em harmonia com Ele. Então, onde aconteça o que for, Deus está presente. Então, por que você fica com medo? Por que você fica abatido, preocupado? Por que você fica ansioso? Se tudo é Deus, se tudo é manifestação divina do amor de Deus, por que você tem que ficar nesse estado negativo? Não tem que ficar, mesmo porque nada acontece contra as vontades de Deus. Então, tudo que acontece é, sim, a vontade de Deus para te beneficiar. Só que você tem que praticar o silêncio mental. Esse é o grande benefício que ele te dá. Tá certo? Isso deveria te encorajar, te fortalecer ao invés de te enfraquecer. Tenha coragem de encarar tudo com o silêncio mental. Isso deveria te alegrar e não te estressar. Só que o apegado fica triste, estressado, sei lá o quê. Os apegados não percebem que a cada reação ou querer dualista advindos do ego já é a própria desarmonia consigo e com Deus. Afinal, você é idêntico a Deus, tá certo? E aí você fica com medo, ganancioso, materialista. Quer dizer, você está em desarmonia com Deus e com você próprio. Afinal, você é idêntico a Deus. E o pior, estão em harmonia total com o ego venenoso e inexistente. É um verdadeiro escravo. E aí fica lá, nas dualidades do quero, não quero, pode, não pode, e aí fica nervoso, estressado, etc. Assim, os conflitos internos e externos serão inevitáveis na vida. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, mas age com o ego venenoso. Você não tem harmonia interna nem com você. Então, a desarmonia externa também é inevitável. Você tem desarmonia interior, a desarmonia exterior é inevitável. Por isso que fica lá, todo nervosinho, preocupado, temeroso, isso e aquilo. É um absurdo. E é o que está ocorrendo com os quase 8 bilhões de pessoas. Então, saiba que nada ocorre contra as vontades oniscientes de Deus, de puro amor eterno. Por isso, nada tens a temer na vida. Mas por que você não consegue praticar isso? Porque não tem fé sincera e absoluta. Está acontecendo alguma coisa, ao invés de praticar e acreditar na vontade de Deus, não. Fica lá com medo e fica lá acuado e negativo. Pois esses acontecimentos são para você encarar com fé total em Deus e provar que você não é esse ego escravizado, ilusionista, e sim a alma idêntica a Deus. Por isso que tem que, pelo menos uma vez na vida, fique encare tudo com o silêncio absoluto da mente. E aí você vai descobrir que você nunca foi afetado. Muito pelo contrário, é pura ilusão. Não existe. Mas aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas estou perdendo tudo, estou perdendo o carro, estou perdendo a empresa, estou perdendo o emprego, estou perdendo tudo, está tudo sendo destruído e estou perdendo tudo. Não, você não está sendo destruído e você não está perdendo nada. Pratica. Pratica, sabe o que vai acontecer? Se você praticar, eu estou indo para trás, porque estou perdendo tudo, não. Como que faz
o estilingue. Vocês já tiraram de estilingue? Conhece estilingue, pelo menos, né? Você tem que puxar a pedra para trás para poder ser lançado lá para frente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso acontece com a nossa vida. Você vai ser puxado para baixo para você praticar. Quando você pratica, a sua vida vai ser lançada lá para frente. Tá certo? Então, é isso que você tem que provar para você e para Deus, que você tem essa fé, essa coragem, essa determinação de encarar absolutamente tudo com essa mesma tranquilidade, com o ego absolutamente calado. Mas todos os apegados têm grandes dificuldades de se livrarem do ego, por darem ouvidos e acreditarem que o ego é a voz da verdade e que vão favorecer as suas vidas. O ego não vai favorecer nada em ninguém. O ego é venenoso e não existe. O que não existe não pode te favorecer. Você não pode ser dois você. Você não pode ser o você ego e você não pode ser o você alma. Ou você é um ou é outro. Claro, o você alma jamais vai mudar. Eternamente você sempre vai ser o você alma, idêntico e semelhante a Deus. Então quem é o fake? É o ego. O ego que é o fake. Então, cale o ego. E o ego nunca vai te favorecer, porque tudo que emana do ego é causa negativa que traz consequências negativas. Então, questione todos os seus pensamentos e quais as intenções por trás de todos esses quereres e não quereres que nascem da mente escravizada pelo ego. Quando você, por exemplo, está passando por uma situação qualquer, acontecendo um fato qualquer, e aí você fala, não, se eu fizer assim, vou melhorar. Qual a sua intenção por trás desses quereres apegados? Quais? É o oposto, sempre. Por que você está querendo melhorar a vida financeira? Por que você está querendo melhorar a vida dos seus filhos? Porque você está pensando no oposto. E eu não quero passar problemas financeiros, e eu não quero passar preocupações, não quero que o meu filho vá para o mau caminho. É isso que você está pensando, nas dualidades. Tá certo? Por isso que a vida não dá certo. Você só pensa na dualidade. Sabe qual é o princípio da dualidade? Quando você quer, quando você quer, o não quero vai te acompanhar obrigatoriamente. Eu não quero passar por problemas financeiros. Você vai passar. Eu não quero que meu filho sofra. Vai sofrer. Porque o oposto sempre vai te acompanhar obrigatoriamente. Isso é lei dessa famigerada dualidade. Então, não tem como escapar. Causa negativa, efeitos negativos. E mais, sabendo que o ego é pura maldade, inexistente, e que cria uma realidade relativa. Relativa, na verdade, é mentira, holográfica, inexistente. É uma realidade mentirosa, uma realidade holográfica. Então, com muito mais razão, deveria questionar as intenções medrosas, gananciosas, dominadoras, estressadas, mesquinhas, etc., existente por trás dos quereres e não quereres do ego. Então, atrás de cada querer e atrás de cada não querer, existe todas essas más intenções e que vão te atingir com absoluta certeza se não passar a praticar, silenciar e dominar e eliminar esse ego. Mas, como os apegados estão
entorpecidos, literalmente, os apegados estão entorpecidos pelas conquistas materiais, pelo controle exterior, pelos resultados sonhados, são destituídos do poder de analisar além da superficialidade mental apegada, né? E se tornam como pessoas que sofreram verdadeira lavagem cerebral, totalmente alienado à sua espiritualidade divina. Todo apegado age dessa forma. Ele só quer o benefício superficial, material, factual, temporal. E quando vem o oposto, fica nervoso, fica até rezando para Deus. Deus, me tire dessa desgraça, me tire desse sofrimento. Que isso? Deus não vai atender ao ego. É você que tem que calar o ego. É você que está ativando o ego voluntariamente. É você que criou e alimenta e mantém o ego na sua mente. Deus não tem nada a ver com isso. Tá certo? Deus já te deu a alma idêntica a Ele, absolutamente divina. Portanto, passe a analisar cada intenção por trás de cada manifestação do ego mental, venenoso e inexistente. E o motivo sempre será errado, uma vez que é voltado ao mundo material. Todo quero, não quero, pode, não pode, sempre voltado ao exterior, sempre voltado ao mundo material. E tudo que é voltado ao mundo material te faz esquecer do seu lado espiritual. Por isso que quanto mais apegado, menos espiritualidade possui. Mais a pessoa tem uma moralidade, uma espiritualidade baixa. Sim, qualquer querer voltado ao mundo material é absolutamente errado, pois você é um ser espiritual e pertence ao reino de Deus, ao reino do Criador. Mas o apegado procura todas as coisas no mundo criado, no mundo material, oposto ao reino de Deus. E quando você se volta ao mundo criado, se esquece da alma e do Criador. Isso é óbvio. Você está agarrado e só pensa no mundo criado. Quero ser rico, famoso, poderoso, quero ter isso, quero ter aquilo, quero ser melhor do que o outro, orgulhoso, status, isso e aquilo. E aí esquece do Criador, esquece da própria alma, esquece da própria natureza divina. E não adianta dizer que você é religioso e que crê em Deus e que tem fé em Deus se continua apegado e dualista. Tudo balela, tudo mentira. Pois quem tem que aprovar a sua fé não é você. Não, eu tenho fé. Não, quem aprovou isso? O seu ego, para te enganar. Não, eu acredito em Deus. Balela, mentira. Quem que falou? Quem que aprovou? O seu ego, para te enganar. Porque quem tem que aprovar a sua fé, a sua crença, é o próprio Deus. É a própria alma. E eles não estão aprovando aquilo que nasce e que sai como expressão do seu ego venenoso e convencido. Ademais, veja como é muito simples os princípios da vida. Por exemplo, diga-me, quando você está conectado com o ego? Quando você está conectado com o ego? A resposta é simples. Quando você está ligado com seus quereres e não quereres dualistas, voltado ao exterior. Então, isso prova que você ainda é o ego. Então, perceba que, da mesma forma, você se conecta com Deus quando você está pensando, focando e desejando Deus com pureza e sinceridade,
livre dos pedidos e das orações apegadas, materialistas e desesperadas. Ademais, se você consegue se conectar com o inexistente ego, e você consegue, um absurdo, mas você consegue se conectar com o inexistente ego, que é uma mera criação da sua mente, é claro que é muito mais fácil se conectar com o real, onipresente e onisciente Deus. Tá certo? Portanto, mantenha-se conectado com Deus e naturalmente se divinizará, descobrindo que o você alma é idêntico ao Criador. É muito fácil a gente divinizar a nossa vida. Basta a gente ficar com a mente absolutamente calada. Um verdadeiro, um verdadeiro silêncio mental e uma mera contemplação de tudo como verdadeiras testemunhas absolutamente neutras. Testemunhas daquilo que está acontecendo com a sua vida, com os seus filhos, com a sua família, com as suas finanças, relacionamento e tudo mais. Mantenha-se absolutamente silenciado. Quando você silencia a sua mente, quando você cala o ego, você vai passar a ser, a experienciar as manifestações divinas da alma e de Deus. Eu sempre falo aqui, enquanto a ignorância do ego estiver falando, a sabedoria de Deus e da alma ficam absolutamente em silêncio. Então faça o oposto, cale o ego e a sabedoria da alma e de Deus vão começar a se expressar naturalmente, automaticamente, gloriosamente. É isso aí, pessoal. Boas práticas aí para todo mundo. Obrigado.